ali. Aí ele fizeram uma campanha de início de ano, 12 dias, um dia para cada mês do ano. Mês do ano. E eu participei daquela campanha, era num horário diferente que eu ia para a igreja, porque era durante a semana, eu só ia de domingo. Então, eu saía do trabalho um pouco mais tarde e ia para a igreja. E nesse percurso, eu ouvi uma rádio lá evangélica e começou a falar um homem americano com uma tradutora e ele falava algo muito diferente. Falei, eu errei a rádio? Esse homem não é crente, ele fala diferente. Ai, meu Deus, será que esse homem é de Deus? Fiquei um pouco de medo até, porque ele saía dos padrões religiosos. E falava com muita mansidão, com muito amor, e de repente ele parava e falava em línguas, ele me tocava e eu chorava, começava a chorar. Eu falei, meu Deus, quem que é esse homem? Escutando a rádio. Escutando a rádio, indo para a campanha. Só que não dava para eu achar o nome dele. Porque eu não, na hora que eu ia escrever, não tinha como escrever ali, eu perdia quem que era o homem, não conseguia. Aí, quando acabou a campanha, eu passei a ouvir. Aí, o horário, né, descobri que era o pastor Dave Robertson, né? E aí, pelo anúncio da rádio, comecei a ouvir ele todos os dias, pelo anúncio da rádio, falaram que ia ter uma conferência, falaram que tinha um ministério no Brasil dele, em Alphaville. E aí eu procurei na internet e eu fiquei lá na igreja que eu estava ouvindo esses ensinos pela internet, né? De vida no espírito, andar no poder de Deus. E aquilo começou a fazer muito sentido para mim. Aquilo você falou, aí encontrou a resposta. Aí eu comecei a achar que as coisas eram coerentes. Aí eu comecei a achar coerência nesse caminho. E é interessante, a pastora, ele fala, o David, quem conhece, ele ensina sobre a oração em língua, ensina muitas coisas. Aí quando você entendeu esse ensino sobre a oração em língua, você queria receber. Até conta como você recebeu, porque muita gente acha que tem que ser assim, algo especial. É claro que é algo especial, mas é uma coisa simples, né? Que Deus quer dar, é um presente. É que a gente tem que compreender que o batismo do Espírito Santo, ele vem por causa de uma condição que é o novo nascimento. Não há nada que nós possamos fazer para receber o Espírito Santo. A gente recebe. Por que Jesus falou assim? Olha, o maior profeta de todos é João Batista, mas o menor no reino de Deus é maior do que João Batista. Por quê? Porque João Batista não tinha o Espírito nascido de novo, porque Jesus não tinha morrido, se entregado na cruz e dado a salvação para a raça humana. Mas depois que nós recebemos a salvação, vem contido nessa natureza nova todas as coisas celestiais. E o batismo no Espírito Santo é uma dessas coisas. Então, não depende de eu me santificar para receber, depende da condição de nascida de novo para receber. Né? Porque quem nos santifica é o Espírito Santo. A lei veio para isso, para mostrar que por mais que as pessoas fizessem correto, elas não podiam se santificar. Por mais que nós nos esforçarmos para sermos certos, isso não traz santificação. Ah, mas eu faço coisas boas, eu faço obras boas, eu sou excelente, eu dou tudo. Sim, a sua recompensa você vai ter na terra, porque é uma lei do retorno. Mas isso não tem nada a ver com santificação. Por isso que até a pior pessoa que fez as piores coisas, na hora da morte, ela aceitar Jesus como Salvador, o espírito dela nasceu de novo, ela vai para o céu. E é isso que a religião não aceita. A religião não aceita que uma pessoa sem obras boas possa ter Deus, porque ela vincula Deus com obras. Não vincula Deus com o sangue de Jesus Cristo. Essa que é a questão. Né? Então eu comecei a ouvir esses ensinos pela internet e aí um dia eu ouvi estava ouvindo um culto e fui confrontada, que a menina disse assim, ela estava pregando naquele site lá. Era um membro da igreja, né? Essa moça Fabiola, que foi minha madrinha de casamento depois, coincidentemente. Ela estava pregando, aí teve uma oportunidade de pregar e ela falou que ela estava tomando banho orando em línguas. Eu fiquei horrorizada, eu falei, agora para mim já foi demais. Esse pessoal não tem respeito, estava nu, falando com Deus, que falta de respeito. Eu vou ligar nessa igreja. Eu vou ligar e eu vou falar esse absurdo. E olha, eu liguei. Peguei o telefone lá no trabalho, eu tinha uma sala só minha, né? Porta fechada, liguei. Olha, eu estou ligando porque eu estava assistindo um culto, só que na hora que a pastora atendeu, eu já baixei a bola, eu fiquei com vergonha, entendeu? De confrontar. Mesma que falou? Não, foi a pastora. Não, aquela era uma membro, né? Sim. A Fabiola. Aí a pastora que atendeu, né? É do escritório dela, queria falar com a pastora e tal, e aí ela atendeu. Aí eu fiquei inibida, né, de confrontar. Aí eu disse assim, não, porque eu estava ouvindo um culto e eu achei diferente, né? Ela falou que estava tomando banho, orando em línguas. Ela, você já nasceu de novo? Porque eu não entendi o que era direito do novo nascimento. Mas como assim, pastor? Você aceitou Jesus? Aceitei. Você já foi batizado com o Espírito Santo? Eu disse, não fui não, porque eu não...
Mas por que você não foi? Quem te disse que você não foi? Eu disse, não, é que eu não estou, eu estou há pouco tempo convertida, faz menos de um ano, e eu não tenho essa intimidade com Deus, e não tenho essa capacidade e nem esse grau de espiritualidade para ser batizada. Olha a minha mente. A religiosidade. A religiosidade, né? Quer dizer, você tem que ter uma condição, um grau para chegar. E eu falava assim, Espírito Santo, acho tão bonita essa língua que o pessoal fica falando aí. O dia que você me batizar, eu vou ficar orando sem parar. Eu falava assim com ele, né? Aí ela pegou e disse assim, não é assim não, Milena. O Espírito Santo que te santifica, você não pode se santificar, você precisa dele para andar, você não pode andar sozinha. Eu disse, Ela falou, você quer ser batizada agora? Eu falei, quero. Aí ela falou, então feche seus olhos, levanta as suas mãos, você tá num lugar que você possa fazer isso? Eu falei, tô. Aí eu fiz assim, ela começou a orar para mim, e aí ela começou a orar, e eu tive uma visão assim, algo veio que nem umas coisinhas assim, amarelinhas assim, que nem uma nuvenzinha veio sobre a minha cabeça e caiu, mas tocou mesmo em mim, tocou em mim, a hora que tocou, eu chorei e comecei a falar em línguas, e eu disse, pastora, muito obrigada pelo que você fez por mim, desliguei, eu disse assim para ela, um dia eu vou na sua igreja. Ela disse, tá bom. Desliguei o telefone e fiquei orando em línguas. Eu não queria parar. Quando eu vinha alguém, eu fazia assim, por que essa é que eu não quero perder, eu vou perder a língua. Ficava com medo de perder? Ficava com medo de perder. Eu falava, se saiu o dom de mim, aí eu não vou recuperar. Ai, meu Deus, tomara que não saia. A pessoa vinha e fala, já começava a falar em línguas baixinho assim. E fui. E não parava de orar em línguas. Eu fiquei direto, o máximo que eu podia. Eu acordava, minha boca já estava batendo já, orando em línguas. Foi muito, muito maravilhosa essa experiência. Você viu pro telefone. Você pode receber aí ouvindo esse podcast aqui, né? Claro. Mas aí olha o que eu faturei nos últimos 7 dias, né? Se você pegar aqui, dá um valor considerável, legal. Só que isso não importa pra você, é só chamar a sua atenção. Porque na verdade eu quero te ensinar isso daqui, ó. 3 aulas de como vender no Google Ads. Aula 1, mini curso gratuito. Escolhendo produtos, criando a sua campanha e otimizando campanhas. Como você pode ver, só no Google Ads, como afiliado, eu já gastei 80 mil e ganhei 170 mil reais somente no Google Ads vendendo como afiliado. E olha, já mais de 6 mil pessoas, quase 7 mil pessoas já assistiram essas aulas e muitas delas já estão vendendo. E se você quer também ter acesso a essas aulas, essas 3 aulas para você começar já a criar suas campanhas e começar a vender no Google Ads como afiliado, clique aqui. Não sei se eu vou ter outra oportunidade de dizer isso, mas sabe, uma coisa, a oração em línguas e a leitura da palavra são gêmeas. A gente não pode desvincular, não pode ficar, vou ficar orando em línguas. Sabe por quê? Porque nós temos alma. É muito importante a gente entender a divisão da alma e do espírito, né? A nossa alma, ela cria coisas. Por que às vezes não tem resultado uma coisa que falam para você que vai ter resultado? Porque é da alma. Porque quando é do Espírito Santo, ele honra com a palavra dele. Pode demorar o tempo que for. Vai ser o tempo de processo que for necessário, mas vai acontecer. Muitas vezes, muitas coisas são feitas, propostas na igreja, às vezes não estão sendo uma liderança do Espírito Santo para a igreja, e as pessoas ficam frustradas. Sai da alma. Sai da alma. Então, nós temos alma, nós temos poder de ter ideias e criar e falar que é Deus. Só porque nós temos Deus na nossa vida, nós achamos que é Deus, mas nós temos que ter o quê? O discernimento do Espírito Santo. E aí a palavra ajuda na questão da alma, né? A oração em línguas edifica o seu espírito e a palavra ajuda... Quebrar as fortalezas da alma. Quebrar as fortalezas da alma. Então, a gente tem que discernir o que é do Espírito. Tem que ser os dois. Se você só ora em línguas, você fala assim, eu tenho o Espírito Santo, só que está sem a palavra, está sem a liderança. Que a palavra é o nosso guia, se nós estamos corretos ou não. Eu já vi muita gente que ora em línguas, né, vamos falar, destruir casamento, que não é uma vontade de Deus. Mas se você estiver junto com a palavra, o Espírito Santo vai falar assim, a pessoa vai achar que, eu estou orando em línguas, tudo que eu fizer está santificado. Não é verdade. Tem que estar de acordo com a palavra de Deus. A palavra, o Senhor ama a família. Ele valoriza, ele construiu. Ele nunca vai destruir uma família para construir outra. Então, assim, tem coisas que a gente precisa ter liderança, né? Lógico, existem situações na vida da gente. O que eu estou falando não é um julgamento, mas é um exemplo de que nós precisamos da Bíblia, ler muito a Bíblia. E a gente vê pouco os pastores ensinando, às vezes, isso na igreja, né? É uma proteção para nós a Bíblia. Comecei, por exemplo, ela ensinava bastante sobre confissão da palavra. Aquilo fez muito sentido para mim. Então, eu precisava de um emprego novo. Eu estava muito deprimida onde eu trabalhava, eu sentia que era um cativeiro, eu ganhava mal, era um lugar que eu não queria estar, eu não me sentia bem lá dentro, e a única saída para mim era Deus. Já tinha mandado currículo,
Deus, se você não fizer, ninguém vai fazer. Porque está travado. Eu sentia que era que nem eu tivesse tadinho. Uma vida escrava que eu não queria que fosse a minha vida daquela forma. E ela falava sobre confissão da palavra. E ela falou, pega um versículo, que Deus te der, vai buscando aí para Deus te dar um versículo. A hora que Ele te der esse versículo, você fica falando ele. É só você ficar falando, porque a palavra por si só tem poder para trazer transformação. Aí eu peguei um versículo que diz: o exilado cativo depressa será solto, está em Isaías. Não morrerá na caverna e não lhe faltará o pão. Falei, pronto, é a condição que eu estou vivendo. Estou cativa. E eu tenho medo de sair daqui e de me faltar o pão. Mas Deus falou que não vai me faltar o pão. E eu ficava meia hora indo para o trabalho, dirigindo, meia hora voltando. Uma hora por dia orando em línguas, confessando a palavra. Confessando a palavra. Confessando. No trabalho eu ficava orando em línguas. Ia almoçar, ia confessando. Aí o inimigo começou a me atacar. E eu comecei a ter pela primeira vez discernimento espiritual. O que era o diabo falando e o que era Deus, o que era eu. Eu subia à rua para ir almoçar, confessando, e ele falava: como que você vai sair daqui? Você nunca vai sair daqui. Você não tem para onde ir. Como ninguém nem viu seu currículo. Aí Deus falava assim, era que nem aquela coisa de criança mesmo, um falando daqui, outro aqui. O diabinho, o anjinho. O diabinho, o anjinho. Aí Deus falava assim, continua falando a palavra, imagina como tem que ser esse lugar. Aí eu pegava e ficava falando, Senhor, eu quero trabalhar num prédio assim, todo de vidro, num lugar muito bom, num bairro muito bom, quero gente jovem, todo mundo muito bem vestido. Ele falava, então, visualiza e confessa a palavra. E eu ficava com aquela visão e lançando a palavra. Aí, passados 8 meses, me ligou um amigo, olha, o que você faz mesmo? Aí eu falei, ele disse, talvez tenha uma oportunidade aqui no meu trabalho, mas eu não sei, vou conseguir uma entrevista para você. E eu conversando. Aí ele disse assim, poxa, Deus, ele não me ligou, como que vai ser isso? Eu liguei para ele, e aí? Ele falou, ainda nada, no meu chefe, essa conversa. Ah, meu Deus, essa é uma oportunidade. Aí um dia ele me ligou, tá marcada a entrevista, vem semana que vem em tal hora. Aí eu fui, peguei um táxi, cheguei lá. Quando eu cheguei lá, que eu desci na frente do prédio, todo de vidro, na Vila Olímpia, o metro quadrado mais caro de São Paulo, só gente nova, bem vestida. Eu falei, aqui eu vou trabalhar. Que você tinha confessado. Que eu tinha confessado. Fiquei 11 anos naquela empresa e me tornei diretora da empresa. Cheguei ao cargo de diretoria da empresa. Diretora da empresa. Da empresa. Da empresa, me tornei Já diretora. veio com... Você até falou numa live que fez com o Grace que... Você fala que quase tudo foi através dessa chave da confissão. É que assim, olha, a Bíblia, né? Ela é um livro de mistérios. A Bíblia é um completo tão maravilhoso. E como que eu entendo isso da confissão? A confissão, ela teve tanto impacto porque a oração em línguas, como é um dom de revelação, um dom do próprio Espírito Santo, e ele te ajuda a compreender a palavra. À medida que você ora em línguas, lê a palavra e tem a revelação da verdade, e ela se torna verdade para você, a confissão faz efeito. Entra aí. Entende? Que aí tá o espírito. Porque o seu espírito já está crendo na palavra. Então você agarra aquela palavra e não solta. Ela fica inegociável. Quando ela se torna inegociável, você recebeu um milagre. É que a dificuldade, um dia eu estava trazendo uma palavra na igreja, isso, a dificuldade é crer no coração que Jesus disse. Se você disser e crer, vai acontecer. Aí eu acho que a oração em línguas ajuda a sair essa dúvida, o espírito de incredulidade, medo, ansiedade que está dentro de você. O Espírito Santo não é aquele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo? Ele nos convence da palavra. Quando você ora em língua, você está em comunhão com o Espírito Santo. Então, você está íntima. Eu estou íntima dele. Quando eu leio a palavra, ele me revela aquela palavra, ele me convence da verdade. E quando ela se torna verdade para mim, eu recebi um milagre. Mas tem umas perguntas